Você precisa sair do operacional. Pare de ser aquele empresário do operacional. Cara, isso daí é tudo balela. Você sempre vai ter um pezinho no operacional. Só que presta atenção, você que é empresário, como você faz para sair do operacional e principalmente em quantos por cento você deve se dedicar a isso. Porque quando você começa todo o negócio, é natural que você comece na operação, que a maior parte do seu tempo para tracionar o negócio seja na operação. Isso é normal. Toda história grande tem um começo pequeno. Isso é natural. Então você começa sendo um empresário e operando o seu próprio negócio. Só que em determinado momento, se você está muito tempo na operação do seu negócio, algo está errado. Algo está errado e você não está sabendo fazer a gestão da sua empresa. Então vamos criar aqui uma pirâmide que tenha no topo o estratégico, no meio o tático e embaixo o operacional. Quando a gente pensa nessa estrutura, a maior parte dos empresários eles se dedicam hoje a 80% do operacional e 20% se eles se dedicarem ao tático ou ao estratégico. Eu quero te falar primeiro os tipos de empresário. O primeiro empresário é o falso empresário, é aquele empresário que ele é o funcionário da sua própria empresa. Ele depende totalmente do trabalho dele, ele não tem tempo para fazer um negócio crescer, ele não tem tempo para pensar em estratégias de crescimento, ele é o pior empregado na sua própria empresa, porque ele não tem direito a nada, ele não tem direito a fundo de garantia, ele não tem direito a férias, não tem direito a 13º e ainda a responsabilidade dele é total sobre o negócio. Esse é o falso empresário. Existe também o empresário iludido, que é aquele empresário que apenas o conhecimento dele por si só, que é técnico, que é muito bom, ele acha que vai fazer com que a sua empresa cresça e que é totalmente errado. Conhecimento técnico é importante para balizar o negócio? Mas não é apenas o conhecimento técnico que vai fazer com que ele cresça. Então você precisa entender que o empresário iludido não deve tentar apenas o conhecimento técnico, ele precisa fazer outras coisas para o seu negócio crescer. Existe o terceiro tipo de empresário, que é o empresidiário, é o empresário preso ao próprio negócio. Ele até faz o negócio crescer, mas o negócio depende totalmente dele. Ou seja, ele consegue potencializar, mas ele precisa trabalhar o tempo todo na operação do negócio, estar presente, porque sem ele o negócio não cresce. E existe o real empresário, que depois de um tempo, que já passou por todas as fases, que ainda se preocupa com algumas questões operacionais, mas são poucas, se dedica mais à parte estratégica do negócio. Você se dedicar à operação em pequenos detalhes não tem problema. Só que o que acontece com a maioria dos empresários é que muitos deles ficam microgerenciando o seu próprio negócio, com atividades que não giram ponteiro, que não fazem com que a empresa cresça. Por exemplo, cuidar de ausência de colaboradores, você tem que ter um líder para fazer isso. Cuidar de ponto de colaboradores, você tem que ter um líder para fazer isso. Cuidar de atividade comportamental da sua empresa, você tem que ter um líder para fazer isso. Não quer dizer que não sejam pilares importantes, são importantes, mas você, como estratégia do negócio, você precisa fazer com que o seu negócio tenha novos horizontes, novas visões, novas parcerias, novos conhecimentos, novas ideias, novos resultados. Então, imagina a pirâmide que tem a operação, o tático e o estratégico. A parte operacional é a parte que a maior parte são os colaboradores, que estão ali colocando a mão na massa, que estão fazendo com que o negócio rode. Então, essa parte que é a base da pirâmide, ela é muito importante. E ela se dedica a operacionalizar a sua empresa. A parte do meio é a parte tática, que é a parte de controle de gestão, que normalmente é feito pelos líderes. Os líderes têm que cuidar da gestão da entrega da operação. A operação precisa entregar e a parte tática, que são os líderes, cuidam da gestão, do controle e têm a visão sobre o time. Essa é a parte tática. E o topo da pirâmide é a parte estratégica. O que o seu negócio fez para crescer até agora deu certo. Mas o que vai fazer ele para um próximo nível são novas ideias, novas ações, novos resultados. É a parte de crescimento, é a parte de visão. E você precisa ter tempo para fazer isso. Você precisa ser dispensável para o seu próprio negócio. Ou seja, você não tem que ser indispensável. Você tem que ser dispensável, porque aí você vai ter mais tempo para fazer com que ele cresça. Então, o que acontece muitas vezes é que os empresários, eles não treinam muito bem os líderes não cuidam da operação e existe um buraco tático. Ou seja, o empresário acaba cuidando totalmente da operação e não se dedica a cuidar da liderança. Então você precisa cuidar muito bem disso, cuidar desses três pilares, porque o dono da empresa, ele cuida dos líderes.
O líder da empresa cuida dos colaboradores da operação. Os colaboradores da empresa cuidam do cliente e quem cuida da empresa é seu próprio cliente, indicando ou comprando novos produtos e novos serviços.